O universo inteiro parece carregar um grande silêncio, um vazio cósmico que provoca mais perguntas do que respostas. Se existem trilhões de planetas, bilhões de estrelas semelhantes ao Sol e incontáveis oportunidades para a vida florescer, por que tudo parece tão quieto? Por que até agora, nenhuma civilização ergueu a voz suficiente para ser ouvida pela humanidade? A primeira possibilidade que surge é, talvez, a mais solitária, a de que estamos absolutamente sozinhos. Não por falta de estrelas, planetas ou tempo, mas porque a vida inteligente pode ser incrivelmente rara. Talvez a combinação exata de fatores que permitiu que moléculas se organizassem, evoluíssem e se transformassem em criaturas capazes de pensar, criar e se perguntar sobre o cosmos seja quase impossível de acontecer. A vida pode até ser comum, mas a inteligência consciente pode ser uma anomalia tão improvável que a Terra seria praticamente um bilhete premiado cósmico, um evento único em bilhões de galáxias. Mas existe uma alternativa mais otimista, embora igualmente intrigante. Pode ser que a vida inteligente não seja rara, mas jovem. Civilizações tecnológicas estariam surgindo agora, quase no mesmo período que nós. Imagine bilhões de mundos começando a dar seus primeiros passos, erguendo antenas primitivas, testando suas primeiras teorias sobre o universo. A humanidade não seria a única, apenas uma das primeiras. Ou quem sabe até a primeira a alcançar esse nível de tecnologia. Nesse cenário, o silêncio não seria sinal de ausência, mas apenas de juventude cósmica. Seríamos os primeiros a falar, antes mesmo de qualquer outra voz existir para responder. Só que o universo pode jogar outra carta na mesa. Civilizações talvez não durem muito tempo. A linha entre progresso e autodestruição é fina e traiçoeira. Uma espécie que domina energia, tecnologia avançada, armas de alcance planetário ou inteligência artificial pode estar sempre a um passo de um colapso irreversível. Guerras, catástrofes ambientais, falhas tecnológicas, pandemias e mudanças climáticas extremas podem destruir uma civilização antes que ela tenha tempo de se tornar espacial. Se essa é a regra do cosmos, então não ouvimos ninguém lá fora, porque a maioria não sobreviveu o suficiente para transmitir sinais duradouros. E o mais inquietante, talvez a humanidade esteja correndo contra esse mesmo relógio. Existe ainda a hipótese de que não estamos sozinhos, mas que somos ignorados ou pior, observados. Para alguns pesquisadores, viveríamos dentro de uma espécie de reserva galáctica, como animais de um zoológico. Nossa civilização ainda seria primitiva demais para interagir com espécies avançadas, que teriam decidido não interferir. Não por maldade, mas por ética, curiosidade ou simples estratégia. Elas nos veriam, nos estudariam, mas jamais se apresentariam. O silêncio não seria vazio, seria escolha. Mas talvez exista comunicação, e nós simplesmente não sabemos como ouvi-la. Isso porque civilizações avançadas podem usar tecnologias que nem conseguimos conceber. Em vez de rádio, poderiam se comunicar com lasers apertados que viajam como feixes minúsculos e quase indetectáveis. Ou com neutrinos, partículas tão sutis que atravessam planetas inteiros sem parar. Talvez usem comunicação quântica, ou algum método que desafie nosso entendimento físico atual. É possível que o universo esteja cheio de conversas acontecendo, mas todas em frequências que a humanidade ainda não aprendeu a captar. Outro fator inegável é o tamanho colossal da galáxia. Mesmo que existam milhões de mundos habitados,
A distância entre eles pode ser tão absurda que quase tudo se torna impraticável. Sinais de rádio levam décadas ou séculos para cruzar pequenas frações do espaço. Uma nave tripulada exigiria milhares de anos para alcançar estrelas mais próximas. A distância funciona como um muro silencioso separando civilizações que podem coexistir, mas jamais se encontrar. E isso sem contar que cada estrela se move, sistemas mudam de posição, e a comunicação se torna um alvo móvel quase impossível de acertar. Também não podemos assumir que a vida extraterrestre seja parecida com a nossa. Talvez algumas espécies vivam em mundos tão diferentes que nunca tentariam enviar sinais como nós. Elas poderiam evoluir em profundezas oceânicas permanentes, envoltas em escuridão, sem noção de estrelas ou espaço. Há ainda a possibilidade de vida baseada em silício, amônia, metano ou estruturas químicas desconhecidas. Esses seres jamais pensariam em radiotelescópios, sondas metálicas ou tecnologia semelhante à terrestre. O silêncio pode existir apenas porque estamos procurando por versões de nós mesmos, enquanto a vida lá fora segue caminhos completamente distintos. Há também a ideia de que civilizações muito avançadas deixem de existir em corpos físicos. À medida que o avanço tecnológico cresce, pode surgir o desejo, ou a necessidade, de abandonar formas biológicas e migrar para dimensões digitais. Consciências transformadas em inteligência artificial poderiam viver em universos virtuais perfeitos, consumindo pouquíssima energia e sem nenhum motivo para interagir com o mundo físico. Elas seriam praticamente invisíveis para nós, silenciosas, autossuficientes e desconectadas do universo externo. E então surge uma das hipóteses mais discutidas, o chamado filtro grande. Ele é como uma barreira cósmica, um desafio quase impossível que impede que vida avance de um estágio para o outro. Esse filtro pode estar na origem da vida. Talvez seja incrivelmente difícil que moléculas se tornem organismos. Pode estar na evolução de células complexas, um evento tão raro que talvez só tenha ocorrido uma vez. Pode estar na transição para a inteligência, na criação de sociedades avançadas, ou no domínio da tecnologia espacial. O mais assustador é a possibilidade de o filtro ainda estar à nossa frente. Talvez a humanidade ainda vá encontrar um obstáculo intransponível que quase nenhuma civilização conseguiu superar. O universo deveria estar repleto de vozes, mas o que ouvimos é silêncio. Astronomicamente, parece impossível que sejamos os únicos. Estatisticamente, deveríamos ter vizinhos. Mas na prática, nenhum sinal confirmado, nenhuma nave, nenhuma resposta. A matemática sugere multidões. A realidade mostra solidão. Esse é o paradoxo que dribla nossa compreensão e ao mesmo tempo impulsiona nossa curiosidade. Talvez exista uma resposta simples, ou talvez o universo guarde esse segredo para sempre.